Oi! História é muito bom, história é bem legal. Contar e aprender é sensacional. Tinha uma menina, o nome dela era Mina. Essa menina era muito estranha, porque ela não gostava de historinhas. O pai dela e a mãe dela compravam muitos livros. Tinha livro espalhado por todo lugar, por toda a casa. Tinha livro na cozinha, tinha livro no banheiro, tinha livro na geladeira. Mas ela via os livros, fingia que não via. Mas ela tinha um amigo, o nome dele era Max. Era o seu gato de estimação. Um dia, a menina começou a procurar o Max. Max, Max, miau. Ele fazia miau. E ela dizia, Max, Max, onde você está? E ela começou a procurar o Max pela casa toda. Quando ela olhou lá longe, ele estava em cima de uma pilha de livros bem altona. Ela pensou, Max, meu filho, como você foi parar aí? Desce, Max. E ele fazia miau, miau. Ela teve uma ideia. Eu vou subir até pegar o Max. Nisso que ela pisou no primeiro livro, no segundo livro. Pá! A pilha de livros caiu toda no chão, espalhada. E aí, o que aconteceu? Os personagens dos livros começaram a sair. Saiu um gatinho, miau. Saiu um coelhinho pulando. Saiu um leão, uau. Saiu um cachorrinho, uau, uau. E saiu um elefante, Eles começaram a fazer muito barulho. E ela ficou assim pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com todos esses animais? O leão chegou e falou, eu quero voltar para a floresta. E ela disse, mas como é que eu vou te levar para a floresta? Chegou o gatinho, miau, miau, eu quero tomar meu leitinho. E ela disse, mas como eu vou dar leitinho para você? Aí eles falaram, tem uma coisa que você pode fazer, Mina. Ela falou, o que eu posso fazer? Você deve ler os livros, você deve pegar cada livro e ler. Ela disse, eu ler livro? Negativo. E o gatinho começou a fazer miau. E o leão, uau. E o cachorrinho, uau, uau. Porque eles queriam voltar para suas historinhas. E ela disse, é o jeito. E a Mina começou a pegar os livros e ler as historinhas. Era uma vez um leão que morava na floresta. Tibum! O leão entrou no livro. E ela pegou um livro. Era uma vez o gato de botas. Miau! O gato entrou no livro. Era uma vez um cachorrinho, uau, uau, que estava perdido na rua. Uau! Lá veio o cachorro. E assim a Mina foi lendo todas as histórias. No final, o que aconteceu? A Mina leu todos os livros que ela não gostava. E o Max estava bem ali, só olhando o jeitinho da dona dele. A Mina começou a organizar as coisas e de repente ela se deparou com um livro que ela gostou muito. A Mina pegou o livro, ficou sentada, abriu e começou a ler aquela historinha. Quando a porta abriu, eram seus pais chegando. Eles ficaram assim bem abismados, olhando aquela menina lendo o livro, ela que não gostava. O pai olhou para a mãe olhou para o pai. Eles falaram assim, o que será que aconteceu aqui em casa? Porque a cortina estava rasgada, a janela estava quebrada, mas a Mina estava ali no cantinho dela, lendo aquela história. E assim a Mina se apaixonou por ler livros, porque ela entendeu que ler traz vida e alegria. Era uma vez um reino bem distante. Esse reino era lá na China, no outro lado do mundo. Tinha um imperador, um rei bem forte, mas ele precisava encontrar um sucessor, alguém que ficasse no seu lugar. E ele ficou pensando, como é que eu vou encontrar alguém fiel,
honesto para ficar no meu lugar. E ele ficou pensando. Ele teve uma ideia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou proclamar um edito real, que várias crianças possam vir até a mim, e eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou dar uma semente para cada criança, e aquela criança que trouxer para mim uma flor bem bonita, essa criança vai ser o meu sucessor. Então, naquele dia veio várias crianças, ficou uma fila enorme de crianças. E naquele meio vinha uma criança chamada Ping Ling. O Ping Ling chegou e pegou a sua sementinha. E o rei disse o seguinte, ó, vou dar 1 ano para vocês irem para casa, plantar essa sementinha e trazer para mim. Aquela criança que trouxer um vaso de flor mais bonito, esse vai ser o meu sucessor. E cada criança levou a sua sementinha. O Ping Ling chegou em casa, olhou para aquela sementinha e disse, semente, você vai ter que crescer e ficar uma linda flor. Primeiro ele colocou num vaso, bem pequenininho. Começou a colocar água, colocar terrinha boa. Passou 1 mês, passou 2 meses e aquela semente não cresceu. A mãe dele falou, meu filho, será que não é porque o vaso é muito pequenininho? Ele pensou, mãe, pode ser. Ele tirou a semente do vaso e colocou num vaso maior. Ele disse, agora sim, a semente vai crescer, vai ficar uma linda flor. Passou 3 meses, passou 4 meses, passou 5 meses. Ele já estava ficando preocupado porque a semente não crescia. Ele dava amor, dava carinho, colocava ela no sol, colocava água nela, trocava a terrinha, mas nada da semente crescer. Aí ele pensou, eu acho que eu já sei o que é essa semente, que é um vaso maior. Ele pegou, trocou a terrinha e botou num vaso bem grandão. E ele pensou, agora sim, essa semente vai crescer. Passou 6 meses, passou 7 meses, passou 8 meses, ele já estava ficando nervoso, porque ele ia lá no vaso, olhava a semente não crescia, não vinha nada. A mãe dele dizia, meu filho, será que você está fazendo alguma coisa de errado? Será que você colocou o adubo certo? Ele dizia, mamãe, eu não sei, eu já fiz de tudo e a semente não cresce. Chegou o grande dia de todas as crianças irem levar o seu vaso de flor. O Ping Ling chegou lá no vaso dele, triste, e falou, mãe, não nasceu nada no meu vaso, mas eu vou levar assim mesmo, porque foi a semente que o rei me deu. Ele foi levar a semente lá. Chegando lá na fila, várias crianças tinham vasos com flores lindas. Ele ficava olhando as crianças com as flores lindas e o vaso dele não tinha nada. Ele olhava um vaso de flor bonito e o vaso dele não tinha nada. Mas mesmo assim, o Ping Ling foi. Chegou lá o rei, todo bonito. Mandou as crianças fazerem uma fila. E de uma em uma criança ele foi olhando. Bonita sua flor. Olha, uma flor azul, diferente. Olha, essa flor é rosa. Olha, essa flor amarela, muito bem. Você cuidou bem dessa flor? Cuidou. Cuidei. Quando ele chegou perto do Ping Ling, ele estava tremendo, com o vaso na mão, tremendo. E o rei perguntou, cadê a sua flor? E o Ping Ling ficou assim, com a cabeça baixa. E o rei falou, cadê a sua flor? O Ping Ling, rei, eu plantei, eu cuidei, botei água, botei terrinha. Sabe, até dormia com a flor, com a sementinha para nascer a flor. Mas não nasceu nada, rei, tá aqui, ó. Por favor, não faça maldade comigo. O rei olhou para ele com uma cara bem séria. Uma cara assim bem brava primeiro. Depois o rei foi começando a abrir um sorriso bem bonito e falou bem alto, encontrei o meu sucessor.
olha só, encontrei. E todo mundo, sou eu, sou eu. O que tinha flor azul falou, deve ser eu, porque ninguém aqui tem flor azul, não existe flor azul. E o Ping Ling lá, triste, não vai ser eu, acho que eu vou fazer maldade com o Minho. Aí o rei falou, Ping Ling, dê um passo para frente. Ping Ling foi, com seu vasinho tremendo. Sim, rei. O rei disse, o meu sucessor vai ser o Ping Ling. Todo mundo ficou, mas como? Se ele não tem flor? E o rei disse, a história da minha sucessão era a seguinte, eu dei uma semente, depois de um ano era para vir trazer a flor mais bonita. Mas essa semente não iria germinar, porque era uma semente que estava morta. Eu queria encontrar um sucessor honesto e leal que falasse a verdade. E a única pessoa aqui que trouxe o seu vaso com a semente foi o Ping Ling. Por quê? Porque a semente dele não brotou e ela não brotaria. Então ele falou a verdade. E todos que aqui estão com flores bonitas e maravilhosas, flores azuis, amarelas e vermelhas, não são da semente que eu dei. Por essa razão, crianças, é sempre bom dizer a verdade, porque o Ping Ling, ele disse a verdade e ele se tornou rei. Num reino muito bonito, tinha uma criança chamada Salomão. Ele ganhou o reino do seu pai que morreu. O Salomão ficou pensando assim, poxa, eu sou criança, como é que eu vou tomar conta desse reino do meu pai? Eu não tenho sabedoria para isso. Aí um dia o Salomão foi dormir. E ele no sonho, apareceu uma pessoa para ele muito especial e disse, o que você quer para você governar? Você pode pedir riqueza, você pode pedir poder, você pode pedir beleza. E o Salomão falou assim, não quero nada disso. Eu quero sabedoria para mim poder governar. E a pessoa disse, muito bem, você pediu sabedoria, você vai ter sabedoria. E o rei foi lá, sentou no seu trono. E de repente chegou lá perto dele duas crianças. Elas estavam brigando entre si por causa de um brinquedo. Uma das crianças ganhou um brinquedo igual ao da outra criança. Aí aquela criança, primeira criança, quebrou o brinquedo dela. E na hora que elas foram dormir, ela trocou o brinquedo. Ela pegou o brinquedo dela quebrado e colocou o brinquedo quebrado dela na cama da criança que não tinha o brinquedo quebrado. Quando foi de manhã que a criança acordou, que ela foi pegar o seu brinquedo para brincar, ela olhou assim e disse, peraí, esse brinquedo não é meu, ele está quebrado. Aí ele foi lá com a criança e disse, olha, você não trocou meu brinquedo? Não, eu nem cheguei perto da sua cama. Trocou sim, que esse brinquedo não é meu. Não, eu não troquei. Já sei o que vamos fazer. Vamos até o rei Salomão. As duas crianças foram até o rei Salomão e falaram a história. Rei, eu estava dormindo. Aí ele veio e trocou o brinquedo dele quebrado com o meu. E o meu brinquedo foi o meu pai que me deu. O meu pai trabalhou muito bem pesado para comprar esse brinquedo para mim. É um brinquedo que eu gosto muito, rei. E agora ele diz que o brinquedo quebrado é meu e o que não está quebrado é dele. E o outro menino dizia, não, esse brinquedo quebrado é seu, o que tá bom é meu brinquedo. E o menino dizia, não, rei, o brinquedo é meu. O rei Salomão ficou ouvindo aquela arrumação, ficou pensando. Ele disse, eu tenho uma ideia. Venha cá, meu guarda. Ele chamou um guarda. Venha cá, guarda, pegue o brinquedo bom. Pegou o brinquedo bom. Coloque o brinquedo assim, ó, pra cima. Colocou o brinquedo e disse,
para não ter mais briga no reino entre as duas crianças, eu vou dividir o brinquedo no meio. E assim não vai mais ter confusão. A criança que o brinquedo era dela, ela falou: rei, por favor, não faça isso. Esse brinquedo é o brinquedo que o meu pai trabalhou muito pesado para me dar de presente. Pode dar o brinquedo para ele. E a outra criança disse: não, rei, pode quebrar, pode dividir o brinquedo, não tem problema nenhum. O rei ficou vendo aquela situação. Aí o rei falou o seguinte: eu já sei de quem é o brinquedo. O brinquedo é dessa criança aqui que está dizendo que o pai dela trabalhou muito para comprar esse brinquedo. Por quê? Porque como o pai dela comprou, ela tem muito amor pelo brinquedo dela. E essa criança não tem. E aí o rei, que pediu sabedoria, conseguiu solucionar aquele problema. E ele ficou conhecido em todo o reino como um rei que consegue solucionar os problemas mais difíceis. E aquela criança saiu dali alegre com seu brinquedo que o pai tinha trabalhado pesado para comprar. E a outra criança ficou assim, ó, emburrada. Crianças, nós não devemos mentir para prejudicar ninguém. Aquela criança queria ficar com o brinquedo da outra. Mas quando tem alguém que é bem sábio, ele sempre descobre a verdade. Contar histórias é muito bom. Entrar nos livros nos faz viajar para outros lugares. Leia sempre um livro, conte sempre uma história, reúna a criançada, reúna toda a sua família, reúna toda a sua escola e compartilhe com elas as palavras bonitas que tem dentro de um livro especial.